Se você está nos visitando, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Essa casa é do nosso Pai, então é a sua casa também, amém? Se você está vendo algum visitante aí, cumprimenta ele, pergunta o nome dele, vê se está sentindo bem em nossa casa aqui. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Coloca um pouquinho mais de retorno para mim, por favor. Sei como está aí fora. Amém, irmãos. Os recados passou sobre a questão do encontro, né? Falaram? O pastor Cristian falou? Amém. Glória a Deus. Queria, quem está aí fora, já entrar, já sentar. Rodolfo aí, junto com o jovem. Chamar por nome aí. Queria que cessasse o movimento, por favor. Vamos compartilhar a palavra de Deus. Gostaria de total reverência, total atenção, porque Deus quer falar com você nessa noite, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, quero declarar que a Tua palavra venha como uma espada de dois gumes, que separa a alma do Espírito e traga revelação. Senhor Jesus, usa a minha vida com graça, com poder e com vida. Onde o Teu Espírito Santo nos conduzirá, Senhor, à transformação. Onde seremos completamente, Senhor, ministrados e, Senhor, libertos, restaurados, Pai, tendo mais um dia a expressão de Cristo expressa através da Tua palavra e tocando as nossas vidas, Pai. Nós abrimos o nosso coração, nós abrimos a nossa mente para receber a Tua boa palavra em nome de Jesus. Fala assim comigo: Senhor Jesus, o meu coração está aberto, é terra boa, e essa palavra vai multiplicar sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus pela sua vida que está aqui nessa noite. E eu queria incentivar algo muito importante, minha esposa tem compartilhado comigo, uma preocupação de você, como membro dessa igreja, se preocupar com o membro que não vem ao culto. Porque é importante que você entenda que nós, como igreja, somos compostos de três partes. Tem três momentos importantes dentro do nosso estilo de ser igreja. O primeiro momento é o nosso culto de celebração, onde você é alimentado pela palavra de Deus, onde você é alimentado através do louvor, onde você congrega com seus irmãos. O segundo momento importante é a célula, porque nós temos o culto aos domingos, e durante a semana essa palavra, ela deve ser algo que toma o seu coração, de tal maneira que de segunda, terça, quarta, até quinta-feira, você tenha experiências e meditado nessa palavra. Para quê? Para que você tenha uma experiência com Deus. Aí a importância da célula, porque na célula você vai compartilhar o que essa palavra de domingo falou ao seu coração. Por isso, líderes e discipuladores, na célula deve-se ministrar compartilhar a palavra de domingo. Então na célula você expressa, você fala do seu testemunho, você tira as suas dúvidas. E o outro momento importante, que é onde você vai sendo treinado a ter o caráter, ser transformado, cumprir o seu propósito, é o discipulado. Então são três momentos importantes, três momentos, três cultos, três eventos importantes dentro do nosso estilo de ser igreja, que todo o corpo deve participar. Nós temos por volta de 300 adultos, hoje nós não temos 300 adultos aqui. Então é importante que você, membro, e principalmente você, líder, acompanhe piamente, acompanhe de uma forma firme a sua célula para participar do culto, para que ela seja alimentada pela palavra de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. E o título da palavra de hoje é o poder da comunhão. Fala comigo, o poder da comunhão. Nós vamos insistir nesse assunto. No dia 13 de setembro nós vamos entrar num jejum chamado Conectados, que tem tudo a ver com comunhão. E nós percebemos, como igreja videira em São Paulo, a importância da comunhão para a igreja. A comunhão não é somente comer pão com mortadela, ou se não fazer um banquete, um jantar. A comunhão é a expressão de Cristo através do corpo, que é a igreja. Nós temos que insistir nesse assunto, porque Jesus fala, lá em João 10:10, a parte B, ele fala o seguinte: disse Jesus, eu vim para que tenham vida e vida abundante. Em outras versões fala que tenham vida plenamente. Em outra versão, a NTLH fala que tenham vida completa. Ou seja, abundante,
plena e completa. Essa é a vontade de Deus para os seus filhos. A vontade de Deus é que essa vida que você tem seja tão repleta, tão completa, tão satisfeita, tão extasiada, aonde você todos os dias é surpreendido e marcado pelo poder de Deus. É surpreendido pelo seu casamento, surpreendido nas suas finanças, seja surpreendido na sua multiplicação, na sua célula de uma forma geral. Essa é a vontade de Deus. E uma definição bíblica que tem a ver com a prática da vida, dessa vida abundante, dessa vida completa, o que podemos definir o que é essa vida abundante, nós podemos resumi-la em viver a vida que Deus vive. Fala para o seu irmão assim: vida abundante é expressar e ter a vida que Deus tem. Isso é muito precioso. Deus quer transmitir, Deus quer manifestar a sua vida para nós. Deus quer que você sinta, que você viva, que você experimente essa vida dele. Então você pensa comigo, Deus lá no céu vive chorando? Deus lá no céu vive preocupado com finanças? Deus lá no céu vive preocupado com casamento? Deus lá no céu vive preocupado em provar algo para A, B ou C? Não, Ele simplesmente vive a vida que Ele tem. E essa vida que é completa, perfeita e agradável, que é boa, perfeita e agradável, como está escrito em Romanos, você e eu temos direito, fala para o seu irmão, você tem direito a uma vida completa. Mas muitos não vivem, muitos não experimentam, muitos não desfrutam dessa vida completa. E é fato, porque a insatisfação do ser humano em buscar uma felicidade o tempo todo sempre traz frustrações e ansiedade, angústias, arrependimento. Porque tomamos atitudes em busca da felicidade, em busca de uma vida completa e nos arrependemos, porque atingimos, tomamos atitudes completamente contrárias à vida de Deus. Existe um estilo à vida de Deus. Deus tem a sua forma de viver. E o seu desejo, o meu desejo deveria ser conhecer essa vida de uma forma plena, aprofundar no conhecer a Deus. E eu quero falar aqui hoje, que precisamos aprender a viver essa vida abundante. Precisamos aprender a viver a vida que Deus tem para nós, porque somente com essa vida seremos completamente satisfeitos. A satisfação é viver como Deus vive. Isso é um princípio. Deus decidiu na eternidade compartilhar a vida dele conosco, através da criação do homem e da mulher. Essa era a vontade de Deus. O pecado entrou, daqui a pouco eu falo mais sobre isso, e destruiu essa vontade. E o pecado destruiu, desconfigurou essa vida abundante, desconfigurou essa vida plena, desconfigurou essa vida completa. Mas só que eu e você temos hoje Cristo Jesus morando dentro de nós. Fala assim, aleluia por isso. E se isso é de fato um aleluia para você, você tem que perseguir o conhecer como é essa vida. E essa vida trazer para você essa satisfação plena. Quantos estão dispostos a ter a vida abundante que Deus tem para você? Diga amém. Fala para o seu irmão assim, tem a vida abundante que Deus tem para você. Então, para ilustrar um pouco sobre essa vida abundante, para entender como funciona, através da palavra de Deus, nós vamos ler Mateus 6, se puder projetar por favor. Mateus 6, ele dá uma dica, ele dá uma linha de raciocínio, ele traz alguns princípios importantes, para que você e eu tenhamos uma vida abundante. Então Mateus 6, a partir do verso 22, se puder abrir com a sua Bíblia, sempre traga a sua Bíblia, tá bom, irmãos? Por que, pastor? Está projetando aqui, eu sei, mas só que na sua Bíblia você vai riscar, e o que Deus falar ao seu coração, você anota, para você nunca mais esquecer. A Bíblia serve para isso, para você ler, ser marcado, você risca com marca-texto e escreve lá, Deus falou comigo isso em tal data. Isso é promessa. Você vê daqui 10 anos, tem tantas promessas de Deus se cumprindo na sua vida. Então faça isso. Mateus 6, 22. São os olhos a lâmpada para o corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso.
Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há seja trevas, que grande trevas serão. E aqui tem algo muito interessante, que esse texto mostra duas visões. Fala comigo, duas visões. Eu posso olhar para o meu irmão aqui e olhar ele de duas formas. Eu posso estar aqui nessa noite, nesse culto, estar me posicionado de duas formas. Eu posso olhar para o meu casamento e olhar esse casamento de duas formas. De forma boa ou de forma má. E a forma que eu olhar o meu casamento, a forma que eu olhar a minha célula, a forma que eu olhar os meus pastores, a forma que eu olhar o meu líder, a forma que eu olhar o meu discipulado, vai definir se a sua vida é iluminada ou se a sua vida está em trevas. É isso que o texto em Mateus ensina, Jesus fala sobre isso. Se os seus olhos são bons, você está na luz. Mas se os seus olhos são maus, então quão terrível é a escuridão na sua vida. Então Deus está relacionando, pastor, mas a Tabata errou. Mas o erro da Tabata não te dá direito aos seus olhos enxergá-la com maus olhos. Entenda isso. Deus não está preocupado com o que você pensa da Tabata. Eu sei que a Tabata é discipuladora, é uma bênção. Mas Deus está preocupado com como você enxerga isso na Tabata. Como você enxerga isso no Ed. Como você enxerga isso na Yara. Como você enxerga aquela situação, ou é com os olhos de Deus, ou é com os olhos maus. Precisamos entender claramente isso. Então os olhos são lâmpadas para o corpo. E quando a Bíblia fala lâmpada para o corpo, ela define o rumo que você vai trilhar. Se eu fechar o meu coração para o meu casamento, imagine qual vai ser o rumo desse casamento. Agora, se eu decidir perdoar no meu casamento, qual será o rumo desse casamento? Você entende isso? Se eu fechar meu coração para minha esposa, o rumo é divórcio. Mas se eu decidir perdoá-la e ela me perdoar, a gente continuar, o rumo é restauração. Então os seus olhos definem o seu resultado. Os seus olhos definem o seu futuro. Os seus olhos vai desdobrar as consequências da sua vida. A forma que você enxerga definirá os seus próximos passos. Fala para o seu irmão, como você tem enxergado a sua vida? Como você tem enxergado os seus irmãos? Como você tem enxergado a sua igreja? Como você tem enxergado o reino de Deus? Como tem enxergado o seu casamento? Então lâmpada, a palavra de Deus diz que a forma que enxergarmos definirá se nós de fato amamos ou não o nosso irmão, se nós de fato amamos ou não o nosso propósito, se amamos ou não o nosso Deus. Então é necessário abrir os olhos. Fala para o seu irmão assim, é necessário você abrir os olhos. Então abrir os olhos é fundamental na minha vida e na sua. É muito importante. Ficar com os olhos fechados, eu caio aqui. Se eu fechar os meus olhos, não consigo nem pensar direito. Eu vou tropeçar. Então é necessário eu abrir os olhos. Mas só que algo aconteceu com o homem. Antes de falar sobre isso, vou te demonstrar aqui em Atos. Projeta para mim, por favor. Atos 26. A importância de você abrir os olhos. Porque Paulo estava testemunhando ao rei Agripa sobre a experiência que ele teve com Jesus. Todos nós sabemos que Paulo caiu do cavalo, teve uma experiência, ficou cego. E Deus falou com ele, você está me perseguindo, Paulo. Você está querendo matar os meus filhos. E ele ficou marcado. E ele vai ao rei Agripa, e novamente tem uma experiência com Deus, e ele testemunha essa experiência para esse rei. Olha o que ele fala, Atos capítulo 26, verso 16. Mas, levanta-te e firma-te sobre os teus pés. Isso é Paulo falando para o rei Agripa, o testemunho, que Deus falou com ele. Porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que me vistes, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhe abrirem os olhos,
e os converterem das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecado e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então Paulo teve os seus olhos abertos com o objetivo de pregar o evangelho, tirar as pessoas das trevas para a luz, tirar as pessoas das potestades de Satanás para a bênção. Então Paulo, ele entendeu, os olhos deles abriram, porque até o momento não se pregava o evangelho para gentios, se pregava somente para os judeus. Achavam que Cristo, o evangelho era somente para os judeus. Aí Deus dá uma visão para Pedro, e Paulo se converte, e tem uma experiência com Deus, e Deus reafirma para Paulo: olha, abre os seus olhos, porque eu quero mudar a vida dos gentios. Você vai ser testemunha do meu evangelho para os gentios, e vai tirar eles das trevas e trazer para a luz, tirar eles das mãos de Satanás e colocar ele na herança que eu tenho para eles. Então Deus deseja que os seus filhos tenham olhos bons, porque até então Paulo, ele achava que o evangelho era só para o gentio. Até então, os gentios, o evangelho era só para os judeus. Até então, os gentios não valiam nada. Quando Deus abre os olhos, ele começa a enxergar os gentios com amor. Ele começa a enxergar a igreja dos gentios com encargo. Então, os bons olhos vão fazer você enxergar as coisas como Deus enxerga. Os bons olhos vão fazer você enxergar as coisas da maneira que Deus enxerga. E Deus deseja que seus filhos tenham bons olhos para serem iluminados e desfrutarem dessa vida. Fala para o seu irmão: Deus deseja que os seus olhos sempre sejam bons, para que você pregue o evangelho e desfrute de uma vida abundante. Mas o diabo entrou na cena. Nós sabemos dessa história em Gênesis. O diabo entrou na cena, e sabendo que Deus precisava abrir os olhos do homem, ele também entrou na jogada, para que o homem também abrisse os olhos, da forma que ele quer que o homem enxergue. Deus tem os seus olhos bons, e o desejo de Deus era compartilhar vida, compartilhar sua experiência e compartilhar o seu olhar. Mas o diabo, de uma forma astuta, de uma forma malandra, ele também abre os olhos do homem. E vamos ver o que aconteceu aqui. Na criação havia uma ordem de não comer a árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. E essa foi a chave do diabo, para desvirtuar o olhar do homem e colocar a visão como ele enxerga. Vamos ver essa história? Gênesis capítulo 3, verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para o entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Presta atenção no que aconteceu aqui no verso 7. Abriram-se então os olhos de ambos. E o que aconteceu depois que ele abriu os olhos? A primeira coisa que eles viram, perceberam que estavam nus. Cozeram então folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram o Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Verso 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, fala comigo assim, estava nu, tiveram medo e escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Quem te mostrou isso? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses? Então Adão e Eva, eles só tinham uma maneira de ver, eles só tinham uma maneira de pensar, eles só tinham uma maneira de viver, que era a vida de Deus. Ele não tinha outra forma de viver, ele não tinha outra experiência, a não ser com Deus. Então, eles tinham o olhar de Deus, mas logicamente que Deus, no decorrer do tempo, ele ia abrir mais os olhos do homem,
para ter experiência e ter mais intimidade com o homem. Mas não era momento de abrir para a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o diabo entra e destrói isso. Após eles terem comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, algo lhe aconteceu. O quê? Abriram os olhos. Perceba algo, irmãos. Aqui tem um princípio fundamental. Antes do pecado, sempre vai existir a desconfiança. Antes do pecado, sempre vai existir a dúvida. Antes de eu pegar contra minha esposa, eu vou duvidar do meu casamento. Antes de eu pecar contra a minha liderança, eu vou duvidar do caráter dele. Antes de eu pecar com o meu chefe, eu vou duvidar das intenções dele. Eu vou desconfiar do que ele quer comigo. Eu vou desconfiar do projeto dele. Vou desconfiar dos sonhos dele. E presta atenção numa coisa. Adão e Eva desconfiaram de Deus. Isso é um princípio. A desconfiança traz à existência o pecado. Fala para o seu irmão assim: a desconfiança, a incredulidade, a sua dúvida sempre vai atrair pecado. Isso é muito sério, porque aqui depois no final eu vou te mostrar como que você vai ter a visão e os olhos de Deus. Então Deus queria que os homens, na verdade Deus queria que os olhos dos homens realmente fossem abertos, mas não daquela maneira. Não era vontade de Deus. Eles sempre estiveram lá, presta atenção uma coisa. Quando Deus criou o homem e a mulher, eles estavam com roupa? Sim ou não? Não. Eles estavam nus? Sim ou não? Sim. E Deus viu que eles estavam nus? Sim ou não? Sim. Mas só que a nudez não incomodava Deus. E nem a nudez deles incomodava eles próprios. E eu vou entrar na palavra agora sobre isso. Porque a nudez é um princípio bíblico de fragilidade. É um princípio bíblico que fala de fraquezas do homem. Toda vez que você vê a nudez, fala da debilidade do ser humano. Então, na verdade, desde o Éden, antes do pecado, o homem já era débil, o homem já era fraco, o homem já era exposto. Mas só que para Deus não é importante as suas debilidades, as suas fraquezas e as suas exposições. Para Deus não era importante, era mais importante a comunhão. Lembre da palavra, o poder da comunhão. Era muito mais importante o relacionamento do que as fraquezas do homem. Então o homem já tinha falhas, o homem já tinha características, não vou falar pecaminosas, mas erradas. Era turrão, tinha seus pensamentos, mas as fraquezas do homem não impediam Deus estar com ele todo dia na viração do dia. Não impedia. Então eu quero que você entenda isso. É exatamente assim que Deus nos enxerga. E é exatamente assim que enxergamos quando nos alimentamos das coisas que não vêm de Deus. Nós enxergamos nudez. Toda vez que você se alimenta de coisas que não vêm do reino dos céus, que não vêm da árvore da vida, que não vêm do Éden, que aqueles frutos, você vai ver nudez. Toda vez que você escuta as coisas que não tem a ver com o projeto de Deus, toda vez que você escuta coisas e vê coisas que não tem nada a ver com os sonhos de Deus, você vai enxergar nudez, tanto em você como nos outros. Isso é muito sério, porque quando nós enxergamos nudez, nós nos desconectamos de Deus e das pessoas. Mas um princípio é você entender: a nudez que você enxerga te afasta de Deus e das pessoas. Toda vez que você aponta nudez, você se afasta. Toda vez que eu falo para a Soraya, você não presta, você é isso. O que eu estou fazendo com o meu casamento? Eu estou me afastando dela. Toda vez que eu falo isso para Yara, isso da Yara, da discipuladora Yara, do comportamento da Yara, eu estou me afastando dela. Mas por quê? O problema não é Yara, ela tem os pecados, as falhas dela, e Deus vai tratá-la. Mas quando eu a julgo, e eu quero expor a nudez dela, o resultado disso é quebra de comunhão, é quebra de relacionamento com Deus.
Fala para o seu irmão assim: nudez é expor fraquezas e fragilidades do homem. Então, um exemplo claro disso, célula. Por que as pessoas saem da célula? Não é porque o líder é ruim. Não é porque o discipulador é isso, porque as pessoas saem da igreja, não é porque o pastor é ruim. É porque ele viu nudez. Por que as pessoas se divorciam? Porque viu nudez no casamento. Presta bem atenção numa coisa. Porque as pessoas rompem relacionamentos. Porque elas abrem mão. Porque elas estão olhando a nudez e as falhas do outro. E aqui tem um problema sério para a gente resolver nessa noite. Como lidar com isso? Como nos comportar? É aceitar? Logicamente que não. Não é você que muda as pessoas, é o Espírito Santo de Deus. Mas é a liderança que Deus colocou na vida da pessoa que vai ensiná-la a responder. Assim como Deus todos os dias vinha na viração do dia sentar com Adão e com Eva, explicar o que é reino. Você acha que Deus sentava com Adão e Eva na viração do dia para quê? Para falar do Corinthians? Ele sentava para ensinar assim: deixa eu te mostrar como eu vivo. Deixa eu te mostrar como que eu penso. Porque a cada dia que eu sentar com você, você vai se parecer cada vez mais comigo. Então nós precisamos entender esse princípio. Relacionamentos que são destruídos, células que são destruídas, casamentos que são abortados, é resultado de alguém que viu nudez. E por que Adão comeu da árvore? Porque desconfiou de Deus. Porque ele olhou para Deus e para lá não é bem assim. Será que é bem assim que Deus está falando mesmo? Ou Ele está mentindo para mim? Eu vou comer dessa árvore e quero ver o que vai acontecer. Ele desconfiou de Deus. E o diabo inseriu desconfiança no coração do homem contra Deus. E esse foi o problema. Porque quando você fica incrédulo, quando você não acredita mais no seu casamento, quando você não acredita mais na sua empresa, quando você não acredita mais nas pessoas, quando você não acredita mais na sua liderança, quando você não acredita mais no seu casamento, você gera desconfiança. Aí você começa a enxergar a nudez. É muito fácil enxergar a nudez das pessoas. É muito fácil, por quê? Porque as pessoas são falhas. Realmente são falhas. Deus não é falho. Mas acredite, existe crente que acha que Deus falha. É bem assim, não? Será que essa igreja Videira Itaquera é de Deus mesmo? Será que realmente Paulo e Tabata tem que ser discipulador? Será que não erraram na dosagem? Nós procuramos nudez, irmãos. Isso é o homem procurando nudez. E eu quero que você hoje entenda, essa desconfiança desconecta totalmente o homem de Deus. Essa falta de crer desconecta totalmente o homem de Deus. A fé se torna vacilante por causa dessa desconfiança. A fé é confiar e não duvidar. A nossa comunhão com Deus e com os irmãos fica comprometida por causa da desconfiança. Então, se você não vive uma vida em fé, fala para o seu irmão assim: a fé vivida traz comunhão. Agora, a fé abalada, a fé fraca, ela desconecta você do corpo. Então, quando vivemos focados nos problemas e nas fraquezas, quem aqui tem problema? Levanta a mão. Levanta a mão, pode levantar. Glória a Deus, isso significa que você é homem como eu. Mas uma coisa é ter problema, outra coisa é viver no problema. Quando você vive no problema, olhando a fraqueza dos outros e a sua, nós temos consequências muito sérias em nossas vidas. E quais são essas consequências? A primeira coisa, você se desconecta de Deus. Fala para o seu irmão assim: quando você vive o seu problema, foca no seu problema, você desconecta de Deus. É a vida que ele conectar no Everton. É a unção da pastora, ó, mesma unção, hein? Desculpa aí, Everton. Pode deixar. Então o primeiro ponto é esse.
A sua visão natural de ver nudez desconecta você de Deus. Mas tem um segundo ponto, muito sério. Quando você foca em problema, foca nos problemas das pessoas. Olha que a igreja não está assim, olha que o líder é isso, olha que o pastor é aquilo, olha que o casamento é assim, que a empresa é A, B ou C. Quando você fica só crítico, olha a pessoa crítica. Segundo ponto, você se conecta das pessoas, porque ninguém quer viver com pessoas que vivem apontando. Ninguém suporta pessoas que vivem assim, você erra, você erra, você erra, você erra. Só expõe a sua nudez o tempo todo. Ninguém dá conta. Isso faz com que você desconecte. O problema não é a pessoa que erra, também. Mas só que o problema principal está dentro de você. Você se desconecta por causa do seu coração, por causa dos seus olhos, que são maus. Minha esposa me conhece muito bem. Eu sou a pessoa que busco pensar bem de todos a todo tempo. Eu sempre tento, até que quando eu vejo algo errado, eu falo assim, Deus, me mostra o que é de bom nisso. Por que a pessoa falou isso? Por que aconteceu isso? Ou por que viveu aquilo? Porque meus olhos não podem ser mal. Porque os olhos do meu Deus não foi mal comigo. Pelo contrário, Ele morreu numa cruz e me tirou do império das trevas e me trouxe para a sua maravilhosa luz. Se os olhos dele, meu Deus, é assim, os meus olhos têm que ser assim também. E por último, quando focamos nos problemas das fraquezas, temos como consequência sentimentos de vergonha, porque nós somos frágeis. Exposição. E sabe o que mais acontece? A gente desconecta. É incrível, Jonathan. Quando as pessoas têm problema, a primeira atitude é fazer o seguinte, se afastar. Ou ela tem problema com você, ou ela está se sentindo exposta pelo problema dela. E o que ela faz? Se afasta. Esse se afastar não é tempo. Esse se afastar não é espiritual. Esse se afastar se chama, não tenho disposição. E nós temos que tomar cuidado com isso. Porque quando eu me desconecto do corpo, meus olhos se tornam maus. É por isso que tem tanto crítico da videira aí fora. Porque eles não concordam. Tudo bem, o Ed tem um jeito, eu tenho outro jeito. A Rosana tem um jeito, a Yara tem outro. Graças a Deus, né? Isso é tudo robôzinho assim, não dá. E quando eu não concordo, simplesmente eu me desconecto. Isso mata a vida de Deus dentro de você. Então por que você acha que Adão se vestiu de árvore de figueira? Olhando esse exemplo de se afastar. Porque ele pecou, sim ou não? Sim, ele pecou. Ele desobedeceu. E a primeira atitude dele foi o quê? Deixa eu procurar, meu Deus, que eu fiz uma besteira daquelas. Foi isso que ele fez? De jeito nenhum. Primeira coisa, mulher, vamos ali pegar as folhas de figueira e vamos vestir. Talvez Deus nem vê que a gente não está pelado. Ficou com vergonha. E folhas de figueira na Bíblia aponta para quê? Justiça própria. Fala para o seu irmão assim, folha de figueira é justiça própria. Ele, na verdade, queria resolver o problema sem Deus. É mais ou menos como Jonas. Quando Deus fala para ele, olha, vai para Nínive. Tenha olhos bons para Nínive. Povo pecador, miserável, merecia a morte, mas eu quero salvá-los. Aí Jonas com seus olhos maus, não, eles não merecem isso. E eu vou te mostrar que eles não merecem isso. E eu vou pegar o barquinho e vou para Tarsis. E ficou atribulado. E fez um monte de gente ficar atribulado. Quero te falar, os seus olhos maus não levam somente você para viver escuridão. Leva todos aqueles que estão junto com você. É muito sério isso. Porque quando você tem os olhos maus e responde só por você, é uma coisa. Você vai responder diante de Deus. Mas quando você tem olhos maus e responde por uma família, por uma célula, por uma empresa, por funcionários, isso afeta todo mundo. Fala para o seu irmão, hoje é dia de você parar de olhar a nudez.
e ter olhos bons. Aleluia. Deus não vive assim. Deixa eu olhar o horário aqui para não perder. Cadê? Tá ótimo. Deus não vive assim. Deus não vive olhando a nudez. Então, a primeira coisa que eu falei para vocês, Deus, Ele quer compartilhar a vida dele, por vida abundante. O diabo vem, abre os olhos do homem, e começa a levar o homem a enxergar de forma ruim, olhar a nudez dos outros, e olhar a sua própria nudez, ficar envergonhado para se afastar do corpo. Mas Deus continua sendo Deus, Ele continua vivendo como Ele vive, sem ter os olhos maus, Ele tem os olhos bons. Deus coloca os olhos dele, não na fraqueza, Ele coloca os olhos dele em você, através de Jesus. Ele não fica olhando mais as suas fraquezas. Deus viveu com Adão o tempo todo e ele nu. E Deus não se importava com a nudez dele, já falei sobre isso. E Adão também não se importava com a sua nudez. Mas quando a desconfiança, a justiça própria entrou no coração do homem, a primeira coisa que manifestou foi olhar o erro do outro e o meu erro. E é a maior preocupação do homem: se expor, não posso me expor. Nossa, o que a Soraya pensa de mim? O que o Jonathan e a Sara pensam de mim? Nossa, olha o que o Paulo está fazendo, ele não é referencial para mim. Nossa, o Everton e a Sara, olha o Ed, o tempo todo vendo nudez de todo mundo. E às vezes, vem na sua própria nudez. Aí o diabo fala: vocês não se encaixam nesse corpo, você não presta para esse corpo, sai fora logo, você não tem as características desse povo. Eu quero te falar, você tem a característica do sangue de Jesus, que verteu na cruz por você. Não deixe essa voz do inferno roubar a maior alegria da sua vida, que é a salvação. Não deixe. Mas nós temos que observar isso, porque Deus não vive assim. Então, quando o homem fez vestes para si, Deus perguntou: quem te fez saber disso, Adão? Não fui eu. Não fui eu que fiz para você saber disso. Então, mostrando que Deus não se importa com a nudez dele. Eu já sabia que você estava nu, Adão. Você acha que eu sou tonto? Já tinha visto a sua intimidade da sua mulher. Não estava nem aí para isso. Eu estava preocupado em ter relacionamento com você, porque você, sendo falho ou não, tu és o meu filho, em quem tenho todo o meu prazer. Essa era a verdade de Deus para com Adão e Eva. Então Deus viu algo muito importante depois do pecado, que a nudez incomodava o homem. Fala para o seu irmão assim: hoje a sua nudez e a nudez dos outros tira você do sério. Nos incomoda demais. Quando o outro falha, a gente fica, né? Tem uns que não aguentam e soltam. Quando o outro não faz o que você deseja, você fica contrariado. Quando o patrão não escuta o seu conselho, você fica doido, tomara que tudo dê errado. Quando o casamento não funciona, quando a esposa não faz o que você quer, fala assim: vai dar errado, vai dar errado, em nome de Jesus. Para ela sentir na pele, por emoção. Isso é ver a nudez. Então, Deus, Ele não está preocupado com isso, mas nós estamos. Queremos tudo bonitinho, redondinho, funcionando como a gente quer, e todo mundo sorrindo e amém. Aí Deus quis resolver esse problema, Yara. Deus quis resolver esse problema, Fábio. Então eu vou cobrir você com pele de cordeiro, Adão. Tira essas folhas de figueira. Para de querer resolver os seus problemas do seu jeito. Tira tudo isso. Arranca. Ele mata um cordeiro, que aponta para Jesus. Ele tira a pele do cordeiro e ele cobre toda a vergonha do homem. Presta bem atenção na coisa. Porque Deus fez isso com o homem? Porque Ele sabe que o homem é pecador, que vai falhar desde o seu primeiro dia de vida até o seu último respirar. E para que você tenha paz consigo mesmo,
e tenha paz para com seus irmãos. Ele cobre o erro dos seus irmãos através do sangue de Jesus. Você precisa perceber isso. Então, quando o seu irmão falha, quando o seu líder falha, quando o seu patrão falha, quando o seu esposo falha, isso mostra que Deus, ele falhou, e vai ter as consequências disso, mas ele vai ser coberto pelo sangue de Jesus. Para quê? Para que você não enxergue, e você tenha paz com Deus e com seus irmãos. E aí nós temos que entender isso, porque a nudez era um problema para o homem, mas para Deus não era, e Deus resolveu dessa forma. Então entendam algo: neste mundo, enquanto eu e você viver, os homens serão fracos, os homens serão frágeis, e eles serão expostos. Queira você queira, inclusive você será exposto, e inclusive você mostrará sua fraqueza, inclusive você será frágil. Isso é da natureza do homem pecador. Mas também algo você tem que entender, o outro princípio: Deus não se importa com a sua debilidade, e por isso Ele se importa com a distância que você tem com Ele. Qual que era a primeira atitude que quando nós falhamos, ou o outro falha conosco, que nós temos? Distanciamento. Mas Deus quer aproximação, intimidade. Qual que era o primeiro clamor de Davi quando ele pecou? Deus, não aparte de mim o teu espírito. Eu posso perder tudo, meu reinado, minha vida, tudo, mas eu não posso perder a tua presença. Então Deus não está preocupado com as suas falhas, Ele está preocupado com o seu distanciamento. Tanto que a primeira pergunta, quando não viu Adão na viração do dia, foi o quê? Onde estás? Ele poderia falar: que você fez, Adão? Não falou isso. Eu acredito que Deus falou o seguinte: onde está, Adão? Pelo amor de Deus, por amor de mim, onde você está? Onde tu está, Adão? Aí ele olha assim: estou aqui, Deus, estou com vergonha. Oh, ainda bem que você está aí. Pensei que você tinha saído do Éden. Na verdade, Deus está preocupado com o seu distanciamento dele. Mas a nudez nos afasta de Deus e das pessoas. E hoje, e por último, sabendo que nós temos olhos para a nudez, Deus nos dá olhos bons através do sangue do Cordeiro. Então Jesus, Ele veio trazer uma nova visão. Ele veio mostrar para você e para mim como devemos viver. Porque, de fato, a Carol tem nudez, e assim, presta bem atenção a algo. O Caio tem nudez, a Camila tem nudez, o Bruno tem nudez, todos nós temos nudez. Isso não te dá direito a viver errando, porque é uma consequência sua com Deus. Mas você que está vendo, isso te dá direito a orar e guardar o sermão. O que os filhos de Noé, os dois mais novos, fizeram com Noé? Cobriu a vergonha do pai. Você nunca vai ver um pastor da videira, pelo menos é o que a gente aprende com o pastor Wilson, expondo fragilidade e erros de nenhum membro da igreja. Você nunca vai ver nós orientamos os discipuladores isso também, um discipulador expondo para a igreja inteira as suas debilidades. Eu tenho debilidade, amor? Eu tenho falha? Muitas. Alguém conhece minhas falhas? Algumas vocês já viram aqui, né, na igreja, mas as mais profundas ela conhece. Mas sabe por quê? Porque ela me cobre com o sangue do Cordeiro. E assim devemos viver como irmãos. Não que ela não me corrija, não que ela não me exorte, não que ela me ajude a responder, mas a função do irmão não é expor, é cobrir. A função da Tabata é cobrir o Paulo, não é expô-lo. A função do Caio não é cobrir, não é expor a Camila, é guardá-la. Foi assim que Jesus nos ensina. E aqui nesse texto, ele mostra claramente como nós devemos nos comportar, para que nós tenhamos uma vida sem ficar enxergando nudez, e ter olhos bons como Deus tem olhos bons. Então não devemos colocar nossos olhos nas fraquezas e fragilidades das pessoas, nós devemos cobri-las. Se nossos olhos forem maus, quão grande será a escuridão em nossas vidas? Então esse texto
mostra em João 8,32 que quando conhecemos a verdade, ela faz o quê? Nos liberta. Fala para o seu irmão, a verdade liberta. Então quando conhecemos a verdade, nós nos libertamos da maneira errada de viver. E hoje eu quero trazer essa verdade na sua vida em nome de Jesus. Amém, igreja? Então abra sua Bíblia comigo em Lucas 24. Nós vamos decorrer um texto longo, mas são princípios rápidos, para você entender a importância. Eu estava lendo lá em casa esse livro, a palavra de hoje, e reescrevendo, colocando alguns pontos, eu chorava. Eu chorava, não porque eu estava triste, ou porque Deus me tocou. A verdade é que Deus me tocou, na verdade, sim. Mas eu chorava porque eu via quantas pessoas já passaram na minha vida, e se perderam no chamado, se perderam no ministério, perderam os seus casamentos, perderam a vida plena que Deus tinha por ele, porque decidiu ficar focado na nudez das pessoas, decidiu ficar focado na sua própria nudez. Eu chorava diante do Senhor. Então Lucas 24, verso 13, mostra a história que Jesus tinha sido crucificado numa sexta-feira santa, que nós chamamos aqui no Brasil. E ao ser crucificado, havia uma expectativa muito grande entre os judeus, principalmente os convertidos a Jesus, os discípulos, que não somente eram 12, eram muito mais, que Jesus veio para destronar Roma, e para estabelecer o reino de Deus na terra. Esse era o desejo do povo judeu. Então eles estavam uma expectativa que algo ia acontecer. Aí os romanos, junto com os sacerdotes, os fariseus, crucificam Jesus e ele morre. Aí todo mundo que acreditava numa transformação de Israel ficou extasiado, ficou marcado, ficou triste, ficou frustrado. E aí a Bíblia nos mostra nesse texto dois discípulos de Jesus, andando para a aldeia de Emaús. E a Bíblia mostra para a gente que era 60 estádios. Eles estavam andando a 12, na verdade 60 estádios aponta para 12 quilômetros. Saindo de Jerusalém, onde estava o corpo de Cristo, onde estava a vida de Deus, por causa da nudez que eles viram, que as frustrações tomou o coração dele, eles estavam correndo para uma aldeia, onde provavelmente tinha parentes, tinha alguém que eles conhecia lá, que não queria ver a cara de ninguém. E eles estavam discutindo o que estava acontecendo. No caminho eles estavam discutindo, e nesse caminho se aproxima Jesus ressuscitado. Já era o terceiro dia, era um domingo. Mas eles não tinham olhos para enxergar o Jesus ressuscitado. Ele achou que era um homem qualquer. E olha o que acontece nessa história. Naquele mesmo dia, verso 13, Lucas 24, 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para a aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas que sucediam, essas coisas que eu te falei. Achou que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, presta bem atenção nisso, porém estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa, e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Então na verdade, o povo, eles estavam frustrados, tristes, lamentando na conversa, mais ou menos assim: poxa, eu até pensei que nós íamos ser o rei. Nossa, eu até pensei que a gente ia dominar, ia pisar na cabeça dos soldados assim. Eu até pensei que eu ia ter uma casa boa para dar para minha esposa. Eu até pensei que esse Jesus de fato ia mudar a nossa história. Que coisa terrível aconteceu, né? Agora estamos sendo perseguidos, se o romano nos encontrar vai nos matar. Essa é a conversa, essa lamentação, essa choradeira. Então Jesus se aproxima, eles não viram Jesus. Sabe por quê? Eles estavam preocupados com a nudez de Jerusalém. Eles estavam preocupados com a nudez dos discípulos. Eles estavam preocupados com a sua própria nudez. Eles estavam envergonhados, frustrados. Aponta para que eles estavam olhando para si, para os seus desejos não concretizados. Continuando o texto, verso 18. Um porém chamado Cleopas respondeu dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Jesus perguntou para esses homens: quais? O que aconteceu?
e explicando o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Verso 21, presta bem atenção. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde tais coisas sucederam. Então, o motivo da cegueira deles naquele momento era a frustração. Presta bem atenção no que eu vou te falar aqui em nome de Jesus. As suas frustrações, as suas expectativas não atendidas, que são frustrações, elas impedirão a sua transformação em Deus. Se toda vez que você tiver algo que não aconteceu como você queria, se toda vez que você ficar olhando a falha do seu líder, do seu marido, do seu esposo, do seu patrão, do seu pastor, da sua igreja, de São Paulo, do governador, e ficar focado nisso, você vai perder a visão do Cristo que está dentro de você. Nós temos que observar. Eu tenho uma palavra de Deus para algumas pessoas aqui. Avalie muito bem o que você está vivendo, se é resultado de frustração, que tem a ver com essa nudez ou não, porque hoje Deus vai te curar em nome de Jesus. Os seus olhos serão bons olhos, e você vai começar a profetizar coisas que você nunca profetizou, e começar a viver coisas que você nunca viveu. Toma posse dessa palavra hoje. Continuando, as coisas não aconteceram como eles queriam. Verso 22, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro, e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Olha que interessante, Deus mandou as mulheres lá, para ser testemunha, que Jesus vive, porque elas tiveram uma experiência com o anjo, e falaram para esses discípulos, e que esses discípulos fizeram? Ignoraram um testemunho, ignoraram que aquelas mulheres tiveram uma experiência com o anjo de Deus, e preferiram continuar acreditando que Jesus estava morto, lambendo e abraçando as suas frustrações. E aqui tem outro ponto importante para você, igreja. Acontece que muitos de nós ficamos frustrados, sim. Decepcionados, sim. Enxergamos nudez das pessoas, sim. Mas a minha pergunta é, quando Deus manda um homem, uma mulher de Deus, para te falar, sai dessa situação em nome de Jesus, o que você faz? Não é bem assim, você não está me entendendo. Você não está profundamente no assunto. Só eu sei que eu estou sentindo, só eu sei que estou passando. E continua na nudez, e continua enxergando as debilidades, e continua perdendo os olhos bons, e a vida abundante que Deus tem para você. Hoje é noite de abrir os nossos olhos em nome de Jesus. Verso 25, aí Jesus vira a mesa, brincadeira, ele vai discursar, e vai ensinar, vai tentar mudar os olhos daqueles homens. Então lhes disse Jesus, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia, para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Presta atenção uma coisa, deixa eu parar aqui. Jesus ficou assim, poxa, deixa eu explicar para ele, deixa eu ver que o Senhor abre os olhos desse pessoal. Não convinha que Cristo fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia, e fosse para a sua glória? As escrituras, os profetas não nos ensinaram isso. E Jesus, onde eles chegaram em Emaús, já era de noite, Jesus ia continuar andando. E olha o que acontece, andando, mas eles, os dois discípulos,
constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então lhes se abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Algo muito interessante aconteceu aqui, porque quando eles se assentaram à mesa, e Jesus rasgou o pão e deu um pedaço, a Bíblia fala que naquele exato momento, aqueles homens, ao compartilhar do pão, as escamas dos olhos caíram, e perceberam que quem estava com ele era Jesus. Olha que história poderosa. O tempo todo eles andaram quase 12 estádios, 60 estádios, 12 quilômetros, murmurando e reclamando para Jesus o que tinha acontecido. Eles ficaram pelo menos aí 120 minutos, 2 horas e pouco andando, mínimo, andando. E Jesus, com toda a paciência, escutando e tentando convencê-los que o profeta já falou que ia acontecer isso. Mas quando foi o momento que de fato eles abriram os olhos? Quando sentaram à mesa e compartilharam do pão. E aqui há algo interessante, que a Bíblia diz, verso 32, e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou. E fala que viu Jesus, fala da experiência que eles tiveram. Olha que interessante. Ele fala o seguinte: enquanto eu estava na minha frustração, enquanto eu estava na minha decepção, enquanto eu estava olhando as nudez, toda vez que eu escutava uma palavra de Deus, trazendo para os nossos dias, Deus falava comigo, mas eu resistia. Toda vez que Deus mandava eu pedir perdão, Deus falava comigo, mas eu resistia. Toda vez que eu precisava mudar meu comportamento, com a minha liderança, Deus falava comigo, mas eu resistia. Era exatamente o que Jesus andava com eles durante 12 quilômetros. Eles ardiam o coração, sabiam que algo está acontecendo dentro deles, que o Espírito está movendo dentro deles, eles não perceberam. Mas graças a Deus no final abriu os olhos. Abriu os olhos dele. Então aqui eu quero te mostrar algo. Por que os olhos deles abriram? Porque a comunhão com Cristo e com o corpo de Cristo fez com que eles fossem curados. Não existe cura emocional, não existe cura espiritual dentro do propósito de Deus, fora do corpo. Você nunca será curado das suas frustrações espirituais, ministeriais, familiares, emocionais, se não estiver envolvido nesse corpo. O único lugar dessa terra que você vai encontrar a solução dos seus problemas é dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. O corpo tem esse poder. Eu vou te provar isso no texto de 1 Coríntios. Se puder abrir, por favor. Capítulo 10, verso 16. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue com Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Paulo fala aos coríntios: olha, o que nós bebemos como cálice é a comunhão com Cristo. E ao comer do pão, que é essa comunhão também, é o relacionamento com o corpo de Cristo. Então a ceia aponta para a comunhão. A ceia aponta para a cura. A ceia aponta para a libertação. E quando eu falo ceia, não é aquele pão que a gente somente come aqui, é viver a vida que Deus vive. A Trindade decidiu viver algo esplêndido, algo pleno, algo completo, e Ele decidiu compartilhar isso com a igreja. E a única forma de você ter os olhos bons como Deus tem, é vivendo e experimentando igreja, é compartilhando vida como igreja, é compartilhando o seu coração como igreja, é suportando as dificuldades da igreja que acontece, não expondo e olhando somente nudez, mas sendo cobertos pelo sangue do Cordeiro. Oh Espírito, sentar-se à mesa com Cristo,
deixa eu ver a hora. Estou terminando já. E com seus irmãos é estar em comunhão. Eu queria que você ficasse de pé neste momento.